deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Renan, é boa notícia ou má notícia saber que a gente tem 4 jogadores na seleção brasileira? Isso significa que o nosso elenco é bom ou significa que a gente se deu mal, que eles podiam estar aqui treinando e vão se estourar na seleção para voltar para cá para jogar o brasileiro? Como é que você encara essa notícia aí das nossas 4 convocações? Cara, depois da última convocação, que gerou consequências graves para o Flamengo, eu não consigo comemorar nenhuma convocação de seleção brasileira, porque a gente não sabe como que seria o ano do Flamengo em 2024 se a gente tivesse o Pedro à disposição. Então, assim, qualquer convocação já me gera algum tipo de revolta ali, principalmente sabendo que a seleção da CBF convoca os jogadores que desfalcam o campeonato que ela mesma gerencia e planeja o calendário. Então, a mesma instituição ali gera esse tipo de contradição ali para o seu principal produto. Então, isso para mim já é uma parada que gera uma insatisfação. Mas quando a gente olha para esse fato, para esse evento, se atentando apenas à tua pergunta, sim, o Flamengo tem um elenco hoje capaz de perder 9 jogadores, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo, se eu não me engano. A gente tem 4 para a seleção brasileira, aí tu vai ter ali mais os uruguaios, Chile e o Plata. Deve dar uns 8, de repente. Uns 8, 9 convocados aí, provavelmente. Que a gente não, deve 9. 9. Os 4, 9? Arrascaeta, De La Cruz e Varela, Pulgar, Plata. Ué, eu tô esquecendo alguém? Não, tu fez 9 aí, pô. Ó, os 4, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e Plata. Não é isso? 9 jogadores na seleção. É isso aí. Isso que Pedro tá machucado, Vinha machucado. Exatamente. Então, assim, isso demonstra que o Flamengo tem uma seleção internacional ali, né? Multinacional. A gente tem uma seleção ali realmente, assim, a gente literalmente tem uma seleção à disposição. Isso pra gente, óbvio, que é digno de comemoração enquanto torcedor, mas também é digno de lamentação porque o calendário não consegue conciliar você ter um baita de um time com as competições que acontecem ao longo do ano. E aí, cara, assim, nessa convocação existiria uma incoerência grave do Dorival se a CBF não tivesse sido malandrinha em não definir quem são os defensores laterais e quem são os defensores centrais. Porque na convocação, ele fez uma lista de defensores e ele colocou só um lateral esquerdo, se eu não me engano, que é só o Arana, e colocou o resto de zagueiro e lateral direito. Então a gente não sabe hoje para qual função o Danilo foi convocado. Se o Danilo jogar como um lateral, é uma incoerência gigantesca, porque na pré-lista o Danilo está como zagueiro e não como lateral. A pré-lista o Danilo entra como zagueiro. A gente vai precisar ver como que a seleção vai jogar para quem assiste a seleção brasileira. Eu provavelmente vou acabar vendo esse jogo porque eu quero ver se o Wesley vai jogar, se o moleque jogar eu vou torcer para ele jogar bem. Vou torcer para o Ortiz fazer uma boa partida também, para o Danilo se entrar, se for titular, enfim, vou torcer para esses caras, porque eu acho justo os caras terem acesso à seleção brasileira e fazerem boas partidas, até porque muitas vezes quando a gente contrata alguém, a gente também contrata o cara que tem o interesse de chegar na seleção brasileira. O cara, não, eu quero ser convocado, então eu vou pro Flamengo. Danilo provavelmente foi um desses casos. Porque se você chega no Flamengo e consegue ser o melhor da função da zaga, você muito provavelmente é um dos melhores brasileiros para se convocar, né? Então, faz muito sentido o cara querer vir pro Flamengo. Então, quando o cara vem pro Flamengo buscando a seleção, ele é convocado, eu acabo torcendo pro cara ir bem na seleção brasileira. A gente, por exemplo, poderia ter vendido o Fabrício Bruno naquela época por um dinheiraço, porque ele foi bem em jogos da seleção. Acabou que a gente não confirmou essa venda, e hoje ele tá lá no Cruzeiro sofrendo um pouco para tentar voltar a jogar bola. Mas eu vou torcer para esses caras irem bem, cara. Vou torcer por Gerson ir bem também.
mesmo sabendo que a gente está num processo de renovação com ele, isso pode acabar prejudicando um pouco o Flamengo na hora de negociar. Mas vou torcer para esses caras irem bem, principalmente o Wesley, porque se o Wesley a gente já sabe que vai ser vendido. Agora a gente precisa de saber por quanto que a gente vai vender. Se a gente vai vender por 30 milhões, 35 ou 50 milhões. Para vender por 50 milhões, ele tem que ser um jogador muito importante da seleção brasileira. E eu gostaria muito que ele fosse esse moleque, porque é uma venda que o Flamengo precisa fazer, e quanto maior for a venda, mais dinheiro a gente vai ter para não precisar fazer grandes vendas daqui a pouco e poder manter os caras que estão chegando, os caras que estão aí no Flamengo. Sei lá, o Luiz Araújo vai ser assediado. Não, estamos com dinheiro, continua. Jorginho veio para o Flamengo, beleza, a gente não vai passar apuro financeiro, porque a gente está com caixa poderoso agora aqui para pagar o salário do Jorginho e fazer com que ele seja um jogador impactante para os próximos 3 anos. Ah, sei lá, Pulgar, toma aqui, Pulgar, o teu trocadinho que tu estava merecendo para ser titular, sem que a gente precise asfixiar os nossos cofres aqui por um bom tempo. Então, assim, que esses caras consigam atuar bem, principalmente o Wesley, e que voltem inteiros. Para mim, o mais importante é esses caras voltarem inteiros. Que eles vão voltar destreinados taticamente, eu não tenho dúvida, porque o Felipe Luiz é melhor do que qualquer treinador que a seleção brasileira contrate hoje, porque ela só vai contratar técnico brasileiro, e eu acho que brasileiro mais capacitado do que o Felipe Luiz não parece ter. Então, assim, que a galera vai voltar destreinada, eu não tenho dúvida. Eu só não quero que a galera volte lesionada. É a única coisa que eu desejo, é esses caras voltando inteiro. Até porque uma sorte, pelo menos, a gente deu, né? A data 16 do campeonato estadual é justamente após a data FIFA. Então, esses jogadores voltam numa terça-feira e a gente enfrenta o Inter no final de semana. Não é o padrão. Durante o ano, vocês vão ver que os jogos de data FIFA acontecerão às terças-feiras e o Flamengo jogará na quinta. Ou seja, ou você faz a maluquice de colocar o jogador para jogar 48 horas depois e freta voo, ou você vai ter graves desfalques. Não é o caso dessa data FIFA, por um acaso. Mais interessante, vai ser muito interessante ver, e eu estava conversando isso com o Bigode ontem, Renan. A gente nem sabia quem seria convocado, mas eu estava projetando que seriam convocados de defesa realmente Wesley, Ortiz e Danilo. E aí eu lembrava para o Bigode o seguinte, o último lateral direito titular da seleção foi o Danilo. Foi jogo contra o Uruguai. E agora, de fato, o Dorival leva o Wesley, que é o lateral direito do Flamengo, coisa que o Danilo não é, e a gente vai ver aí como é que o Dorival vai, como é que ele vai enxergar. Espero que o Wesley tenha uma chance, eu acho que ele está merecendo, eu acho que ele precisa ser visto e testado. Eu acho que, nesse momento, o Wesley acaba sendo visto no Brasil, de um modo geral, lógico, por questão de clubismo, alguém vai falar que ele é bagre e tal, mas ele é visto assim como uma esperança de lateral direito, coisa que a seleção tem buscado e tem tido uma certa dificuldade. Então, acho que é hora de ver o garoto. O Davi falou uma coisa aqui que eu acho que tem muito sentido, tá? Até acho que o Alexandre seria convocado, só não foi porque está voltando de lesão agora. Cara, se você comparar o que foi o segundo semestre do ano passado, se você comparar a Arana com o Alexandre, é até covardia. O Alexandre foi 10 vezes mais jogador que o Arana. Se o Arana estava machucado, se ele estava com algum problema, eu não sei. Mas vai ser interessante aí ver o que Dorival vai fazer